Realmente gosto de detectar e conectar esse tipo de relação. Agora entendem o que quero dizer quando digo leiam todos os livros? Vejam, talvez seja verdade. Talvez estejamos apenas imaginando agora, mas não importa. Estamos estabelecendo uma conexão entre ciência e textos antigos. E ao fazer isso, aumentamos nossa curiosidade. Lemos, aprendemos e aprendemos com textos históricos. Esta é uma situação ganha-ganha. Sempre digo, independentemente de sua crença, independentemente de suas fontes, apenas leiam os chamados livros sagrados. Não apenas para o Alcorão. Leiam a Torá, leiam os Vedas hindus, leiam o livro dos mortos egípcio. Há realmente informações interessantes. E leiam livros científicos também. Isso expandirá seus horizontes. Depois de tudo isso, a pessoa não pode deixar de pensar. Se tudo, especialmente o conceito que chamamos de tempo, consiste em ciclos como a ciência está gradualmente mostrando, talvez agora não estejamos descobrindo coisas novas, mas redescobrindo coisas que conhecíamos no passado e nem mesmo estávamos cientes. Como disse no início do vídeo, Apocalipse é uma palavra que faz você se arrepiar quando a ouve. Mas na realidade é uma palavra derivada das raízes kama e kiyam, e carrega significados como despertar, levantar-se, perceber. Na verdade é uma palavra bonita, como os suras apocalípticos no Alcorão nos contam sobre o horror daquele dia de destruição. Naturalmente se tornou uma palavra de medo. As pessoas também não podem ser consideradas injustas. Os versículos realmente descrevem eventos naturais aterrorizantes. Falamos sobre o Apocalipse, ou seja, o fim do universo principal durante todo o vídeo. Mas antes disso, haverá diferentes apocalipses. Por exemplo, em 4 bilhões de anos, nosso Sol começará a inchar à medida que seu combustível diminui, e um dia engolirá nosso mundo. Naquele dia, virá um tempo quando os oceanos evaporarão, montanhas e pedras derreterão, e nem um único ser vivo permanecerá na Terra. Este é o Apocalipse da Terra. Vamos estreitar ainda mais o círculo. Digamos que morremos em 2 dias. Bem, e depois o que acontecerá? Se já estivermos mortos, o fim do universo ou da Terra não significará nada para vocês. Pensem em seu próprio apocalipse. Certo, vamos à pergunta real. Vocês viverão vendo o apocalipse como caos e destruição e temendo? Ou entenderão o verdadeiro significado da palavra e viverão de forma iluminada, levantando-se? Não temos o menor poder contra outras grandes destruições. Vamos pular isso também. Mas neste assunto vocês têm uma escolha. Como dizem os sufis, tenham um despertar espiritual. Adquiram conhecimento. Aprendam. Descubram sua paz interior. Então, em uma existência onde o Apocalipse é visto como destruição, vocês se elevarão e transcenderão tudo. Portanto, independentemente de tudo que aprenderam no vídeo científica, filosófica ou historicamente como alguém que os ama, só posso lhes dizer isso. Não importa qual seja a realidade, vocês são o Apocalipse. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Gosto de abordar os eventos de uma forma um pouco diferente, misturando ciência com história, crenças e filosofia e fazendo conexões. Espero que vocês também gostem. Embora os conceitos de Apocalipse e Dia do Juízo sejam frequentemente explicados de forma entrelaçada, aqui expliquei o que o evento realmente significa fisicamente como o fim de tudo. A questão do juízo final é um assunto completamente diferente. Talvez um dia eu possa lidar com isso. Para me acompanharem nesta jornada, por favor não esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com seus círculos. Até nos vermos no próximo vídeo, cuidem-se bem. É difícil dizer algo definitivo sobre o que estava guardado. No entanto, há um fato claro que sabemos. Aquele objeto era definitivamente extremamente radioativo. Eu mencionei anteriormente um povo específico que foi encarregado de carregar a arca durante a longa jornada por ordem de Deus: os levitas. Então, quem são esses homens? Que características eles têm para poder carregar a arca? Primeiro, os levitas sempre cobriam a arca com um pano ao carregá-la. E era absolutamente proibido para os levitas, exceto o sumo sacerdote, olhar para ela. Não apenas isso. A Arca da Aliança deveria ser mantida a pelo menos meio quilômetro de distância das pessoas, em uma tenda especialmente preparada com estrutura de madeira,
coberta com placas de metal e pano. Sua curiosidade está aumentando, não é? Deixe-me levar-lo um pouco mais alto. Apenas uma única pessoa tinha permissão para entrar nesta tenda isolada. A pessoa que entrava vestia uma túnica longa feita de um tecido especial feito de uma placa de metal que protegia especialmente o peito e a região genital e era controlada pelos levitas do lado de fora com uma corda que tinha um sino nela. Enquanto o sino tocava, não havia problema. Obviamente, o funcionário lá dentro estava se movendo. No entanto, se o sino parasse de repente, entendia-se que o levita havia morrido e o corpo era puxado para fora pela corda. Tudo isso formou uma ideia clara em sua mente. Mas eu dou o toque final. Disse que aqueles que tocaram o peito sem permissão morreram com uma luz e sons súbitos, ou, pior ainda, adoeceram e apodreceram em agonia. Tudo isso nos mostra duas forças fundamentais da natureza: envenenamento por radiação e energia elétrica. Faça a interpretação que quiser da Arca da Aliança. Mas uma coisa é certa: essa coisa e tudo o que ela guarda pode claramente gerar eletricidade a partir da radioatividade. Este é um fato claro. Então, que tal contarmos o evento com um pouco mais de detalhes? Os israelitas chegam à famosa cidade de Jericó durante suas viagens, e Deus lhes diz para conquistar a cidade. No entanto, as muralhas de Jericó são muito grandes. Deus envia uma mensagem ao povo através da Arca da Aliança e lhes diz para andar ao redor das muralhas da cidade. Os israelitas circulam as muralhas da cidade por 6 dias, e no amanhecer do 7º dia viram para o leste e a viram. Desculpe, essa era outra história. No 7º dia, todos os guerreiros israelitas gritam com toda a sua força e tocam suas trombetas atrás da arca em direção às muralhas do castelo. Disse que todos esses sons, combinados com um som extraordinário vindo da arca, fizeram com que as enormes torres de Jericó tremessem e se despedaçassem, como se estivessem desmoronando em um terremoto. O famoso simulador de vibração de Tesla que mencionei em meu vídeo sobre a harpa vem à mente, não é? Você sabe, o dispositivo que concentra certas frequências e faz enormes estruturas tremerem como brinquedos e as destrói. Os anos passam. Por volta de 1300 a.C., israelitas e filisteus se enfrentaram novamente nas fronteiras de Israel, Jericó, e a arca está ao lado do exército. No entanto, algo inesperado acontece, e os israelitas perdem a batalha. A Arca da Aliança, chamada de Trono de Deus, cai nas mãos dos filisteus, e então começam os desastres para o povo daquelas terras. O povo imediatamente começou a quebrar este grande saque e escondê-lo no centro de suas cidades. No entanto, pouco depois apareceram doenças chamadas feridas na pele e envelhecimento rápido. De fato, não importa para qual cidade filisteia a arca fosse enviada, as mesmas doenças sempre atingiam o povo. É claro que depois de um tempo, os filisteus pensam que isso é uma maldição de Deus e colocam a arca em uma carroça puxada por bois e a enviam para a aldeia de Bet-Semes para que os israelitas a encontrem novamente. Este evento é mencionado nos mitos como um milagre de Deus. No entanto, se algum de vocês leu sobre o que aconteceu aos trabalhadores que participaram do desastre de Chernobyl, verão que é exatamente o mesmo envenenamento por radiação. Sempre digo isso e direi novamente. Os antigos sempre mostram isso como Deus punindo os filisteus. No entanto, até mesmo a Torá refuta essa tese. Porque quando a arca chega à aldeia de Betemes na terra de Israel em uma carroça puxada por bois, o povo corre alegremente para ela e olha. É claro que como a arca não é divina, mas uma máquina tecnológica, causa a morte de todas as 70 pessoas, mesmo sendo israelitas. Diante disso, os levitas imediatamente tomam as medidas necessárias e colocam a arca em segurança novamente. Talvez o melhor exemplo dessa estrutura tecnológica da arca seja a história de Aarão, o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote da arca. Aarão e seus 2 filhos se aproximam da arca para fazer uma oferenda. No entanto, como está escrito na Torá, Nadab e Abiú se aproximam da arca de uma forma que Deus não ordenou. E naquele exato momento 2 luzes brilhantes saem da arca. Faíscas entram no nariz desses 2 jovens e os derrubam no chão.
Não há danos em seus corpos, mas eles perdem a vida como se seus corpos tivessem sido cozidos por dentro. Agora, quando pensamos nisso, se isso fosse realmente um objeto divino, por que mataria aqueles que acreditam nele? Além disso, todas as formas de morte e doença que nos são contadas nas histórias sempre revelam energia radioativa. Na verdade, durante minhas pesquisas me deparei com esta informação interessante. Você sabe, segundo a história, depois que Moisés tirou os israelitas do Egito, o faraó que os libertou de repente mudou de ideia e foi atrás dos escravos com seu exército gigantesco. Agora você pode estar pensando, com que tipo de mente esse homem está indo atrás dos escravos? Afinal, aqui está, amigo. O país inteiro não depende deles. E sim, você está certo. Há algo ilógico aqui. Alguns teóricos afirmam que Moisés roubou um objeto extremamente importante ao deixar o Egito: a pedra que alimentava as pirâmides. Agora, alguns podem perguntar qual é a conexão entre as pirâmides e o poder. Peço que assistam ao vídeo que vocês estão vendo na tela agora. Disse que com a partida desta pedra, os sistemas operacionais das pirâmides pararam, e por isso, o faraó perseguiu Moisés com toda a sua força. Na verdade, disse que até mesmo os detalhes do projeto da arca foram comunicados por Deus a Moisés para proteger esta pedra. Na verdade, quando você pensa sobre isso, é uma teoria que coloca tudo em seu lugar. Porque nas histórias contadas fica claro que há um objeto na arca que desconhecemos. Além disso, a arca é uma estrutura projetada apenas para isolar e transmitir o poder do objeto. Novamente, segundo essas alegações, a civilização egípcia entrou em um período de declínio após este evento e perdeu seu antigo poder. Gostaria de fazer uma nota sobre isso em termos de cronologia histórica. O evento que estamos descrevendo aqui definitivamente não está de acordo com a compreensão da história mainstream. Foi escrito inteiramente de acordo com a cronologia israelense e está extremamente errado. Nos registros egípcios pós-sumerianos, não há o menor registro da história de Moisés, nem da ocorrência de tal evento monumental. Na verdade, essas histórias são eventos que ocorreram antes do dilúvio, mas como mencionei antes, foram erroneamente adicionadas à história devido à cronologia israelense incorreta. Quando todas essas informações se juntam, a história realmente ganha sentido e lógica, não é? Então a história acabou? Claro que não. Agora é hora de explicar a característica mais importante do mecanismo da Arca da Aliança. É um meio de comunicação direta com Deus. Petra, na Jordânia. No topo do Monte Jebel Harum, há um único túmulo. O lugar que se diz ser o túmulo de Arão, irmão de Moisés, segundo a Torá. Arão foi a pessoa escolhida pelo próprio Deus como líder supremo de Israel. Esta é uma responsabilidade tremenda. Arão serviu como sacerdote das lareiras durante toda a sua vida, e depois seus netos, os levitas, continuaram este dever sagrado. Como mencionei antes, este grupo de elite tinha a honra de carregar a arca e seu líder tinha a honra de se aproximar da própria arca e falar com Deus. Ser capaz de falar com Deus? Como? Além disso, pessoas que nem sequer são profetas. Se você está se perguntando como isso pode ser possível, continue assistindo. Lembrem-se dos dois anjos que se olhavam no topo da arca. Segundo o que está escrito na Torá, Deus apareceria na pequena área entre as asas desses dois anjos e falaria com seus servos. Os judeus chamam isso de centro de misericórdia. Agora, quando abordamos cientificamente, o design da Arca da Aliança é exatamente o mesmo de um capacitor de energia. O exterior é condutor, o meio é isolante e o interior é condutor. Na verdade, tudo que mantém dentro é uma fonte de energia. Então sim, se você não se aproximar com cuidado, levará um choque duro. Lembrem-se da placa de metal que os sumos sacerdotes colocavam no peito. Esta placa é chamada de placa do julgamento e tem 12 pedras especiais sobre ela. Embora essas pedras tenham sido colocadas na placa como símbolos das 12 tribos de Israel, fica claro nas histórias contadas que elas também tinham funções diferentes. Esta característica dessas pedras é mencionada nos textos do Talmude. Quando o sacerdote se aproximava da Arca da Aliança para falar com Deus, um som de pulso muito agudo era ouvido entre as asas dos anjos querubins, e esses zumbidos faziam a placa amarrada ao peito do sacerdote vibrar e faziam as 12 pedras brilharem. Por isso, essas pedras são chamadas de pedras de fogo.
Os sacerdotes se comunicavam com Deus desta forma. Você também pode pensar nisso como um tipo de código Morse. No entanto, essa comunicação não se limitava apenas ao código Morse. Como eu disse, a imagem de Deus aparece entre as asas dos dois anjos para seus servos escolhidos. Uma tecnologia familiar vem imediatamente à mente, não é? Técnica de holograma. Vamos continuar com o fluxo de nossa história. 100 anos se passaram desde que os filisteus devolveram a arca que pensavam estar amaldiçoada aos israelitas. O rei Davi traz a arca para a capital Jerusalém e começa a construir o primeiro grande templo projetado como a casa de Deus. A construção do templo foi concluída durante o reinado de Salomão, filho de Davi, e a Arca da Aliança foi colocada na sala especial chamada Santo dos Santos, que foi apresentada como a perda do templo. A partir daqui, continua a orientar e dar força ao povo de Israel por mais 3 séculos. Aqui não usei o conceito de fortalecimento simbolicamente. De fato, a arca é o centro de poder no coração do templo. O profeta Salomão e seus segredos são o assunto de um vídeo que será lançado em breve. Lá abordaremos todos esses mistérios. Mas saibam disso. Salomão foi alguém que viveu no auge das tecnologias antigas das quais falamos desde o período profético. E sua história é realmente muito interessante. O poder e os detalhes estruturais de muitas tecnologias usadas por Salomão se espalham a partir desta sala. Na verdade, Deus orientou seus servos e governou os israelitas aqui ao longo dos tempos. No entanto, centenas de anos depois, algo que ninguém esperava acontece. Os israelitas, que são o povo de Deus e estão sob seu domínio, são derrotados pelos babilônios, que consideram infiéis, e a casa de Deus é destruída. Vocês entendem por que continuo dizendo que o ser que os judeus chamam de Deus, na verdade, não é o Criador Todo-Poderoso, não é? Este colapso é um ponto de virada para o povo de Israel e suas crenças, porque tanto o seu Deus quanto a Arca da Aliança foram destruídos naquele dia. E ninguém sabe onde ambos estão hoje. Ou eles sabem? Monte Surigi, no Japão. Os seguidores da religião shintoísta, apesar de estarem a milhares de quilômetros de distância das terras judaicas e não terem nada a ver com eles, realizam um ritual religioso bastante extraordinário. O que carregam consigo é uma arca dourada e a levam ao topo da montanha. Segundo esses crentes, o Espírito e o segredo de Deus estão dentro desta arca. É claro que alguns pesquisadores japoneses que notaram a semelhança começaram a estudar a Torá, e algumas semelhanças extraordinárias emergiram entre as duas religiões. Especialistas que examinam os textos Kojiki descobrem que algumas das histórias mitológicas narradas são exatamente as mesmas que as da Torá, e pensam que as origens dessas duas religiões podem estar conectadas de alguma forma desconhecida. A pesquisa sobre este assunto ainda está em andamento. Com base nesse pensamento, muitos pesquisadores pensam que a arca foi retirada de Israel após a destruição da Babilônia e levada para esta montanha no Japão para ser escondida até que chegasse a hora. De fato, o historiador japonês Takage Masanori tinha tanta certeza de que a arca estava nesta montanha que em 1936 ele começou uma escavação para encontrá-la a tempo. Infelizmente, depois de anos de pesquisa, nada foi encontrado e a área foi declarada Parque Nacional e as escavações foram proibidas. A arca pode não ter sido encontrada no Japão, mas sua lenda já havia se espalhado por todo o mundo. E essa busca continua até hoje. Entre os manuscritos do Mar Morto, há um interessante que remodelou a história das religiões com sua descoberta recente: o pergaminho de cobre. Segundo Jim Barfield, o pergaminho de cobre não era algo que continha histórias ou informações divinas. Era um mapa do tesouro secreto especialmente preparado e explicava os locais de importantes riquezas e relíquias roubadas do Templo de Salomão após a invasão babilônica. Isso inclui a Arca da Aliança. Além disso, no livro dos Macabeus, é relatado que o profeta Jeremias fez exatamente isso. Na verdade, disse que ele escapou pelos túneis sob o templo. Na verdade, hoje sabemos que há uma grande rede de túneis sob o templo. Mas não havia escapatória de nenhum deles. O túnel foi descoberto em 2007. Este túnel, recém-descoberto, era um caminho secreto que ia do centro exato do templo até o rio Kidron próximo. E segundo se afirma,
As arcas e tesouros foram contrabandeados daqui para a cidade de Qumran. Qumran também é onde os pergaminhos do Mar Morto foram armazenados. O pergaminho de cobre fala de 64 locais secretos. Todos estes são lugares onde vários tesouros espalhados pela região de Qumran são armazenados. Um deles é descrito da seguinte forma: os números têm 40 côvados de comprimento. Segundo o pergaminho, 500 quilos de prata estavam escondidos sob esta área específica. Barfield procura a área e realmente a encontra. Mais tarde, Barfield, procurando uma segunda área onde um poço e um pátio foram encontrados, também a descobre. Segundo o pergaminho, há 33 toneladas de ouro sob este local. Depois de descobrir ambas as áreas, Barfield vai imediatamente ao governo com suas evidências para exagerar as escavações. Mas toda a sua pesquisa é proibida. Para convencer o governo, ele procura a área com um detector de metais e, como esperava, o detector enlouquece. Barfield também apresenta este relatório ao governo, mas é novamente rejeitado. Continuando suas pesquisas sem hesitação, Barfield traça uma linha reta dos 2 pontos antigos que encontrou e descobre a existência de uma caverna com tesouros maiores do que os mencionados nos pergaminhos. A caverna está realmente lá, e sua entrada foi fechada há anos por pessoas, e com concreto. Barfield varre a área com detectores de metais e detecta uma densidade de metal 5 vezes maior do que descobriu nas 2 localizações anteriores. É claro que, como vocês podem imaginar, a permissão de escavação não será concedida novamente. Embora Barfield pense que a Arca da Aliança está na região, muitos historiadores pensam diferente. Para eles, a arca foi retirada da região há centenas de anos pelos famosos Cavaleiros Templários, uma das organizações mais misteriosas de hoje. Após o saque de Jerusalém durante as Cruzadas, uma organização interessante surgiu no mercado. Um grupo que se autodenomina Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, que de repente adquiriram uma fortuna incompreensível e se dedicaram a proteger o conhecimento secreto que encontraram sob o Segundo Templo. Segundo as lendas, esta organização encontrou a arca contendo ouro e pedras preciosas, que eram a fonte de sua riqueza, e os manuscritos, que eram a fonte de suas crenças, nas salas secretas, sob o templo, e a trouxe para a França. Multiplicando sua riqueza ao longo dos séculos com o sistema bancário que estabeleceram, os Cavaleiros Templários foram finalmente capturados e queimados pelo rei francês Philippe, que lhes devia muito, com o apoio do Vaticano. Um método extremo mas eficaz para pagar uma dívida que você não pode pagar. Após este evento, rumores se espalham. Alguns dizem que durante este massacre a Arca da Aliança foi levada pelos Cavaleiros Templários para a Escócia, de lá para o continente americano, para a Ilha Oak, etc. Outros dizem que está escondida na Etiópia. As coisas estão ficando complicadas. Se deixarmos essa confusão de informações de lado e respirarmos fundo, essa frase que todo ladrão mestre diz virá à sua mente. Se você quiser esconder algo, esconda-o no local mais visível. A jornada em que embarcamos, seguindo um rastro perdido, nos trouxe de volta a Jerusalém. Diante de nós está o Domo da Rocha. Segundo a crença muçulmana, este é o lugar onde o profeta Maomé subiu ao céu em uma montanha chamada Burak, para falar com Deus. Como vocês devem ter notado, este lugar, que é extremamente importante para os muçulmanos, foi na verdade construído sobre as ruínas do templo sagrado dos judeus. Portanto, é o maior obstáculo para os israelitas fazerem escavações em busca da arca. No entanto, em 1981, alguém superou este obstáculo. O rabino Yehuda Getz, o rabino-chefe do Muro Ocidental, e um pequeno grupo iniciaram um trabalho de escavação secreto e proibido na região. Quando os muçulmanos no templo ouviram sons de marteladas, ligaram para a polícia e fizeram uma batida no grupo que estava fazendo escavações secretas. É claro que as coisas ficaram confusas por dias. A raiva interveio, brigas eclodiram. Felizmente, antes que os eventos se tornassem maiores, a polícia assumiu o controle e a atividade foi selada e fechada. No entanto, o rabino Getz sempre disse que eles estavam a apenas alguns metros de encontrar a arca e que os judeus precisavam completar esta tarefa. Poderia isso ser verdade? A Arca da Aliança nunca saiu de casa? Segundo alguns teóricos, a resposta é sim.
Na verdade, eles conectam isso a um evento muito interessante. Nos últimos anos, OVNIs foram frequentemente avistados na região. Em 2011, um OVNI visto sobre o Domo da Rocha em Jerusalém causou uma grande sensação. É claro que crer ou não é sua escolha. No entanto, depois da história de origem da Arca da Aliança que acabei de contar, este era o local de encontro entre Deus e a humanidade quando Deus estava operativo. Francamente, não me surpreenderia se esta observação de OVNI fosse real. Na verdade, também não deveria surpreender bilhões de pessoas comigo, porque eles pessoalmente acreditam que isso acontecerá. Esta é uma profecia de milhares de anos. Há uma profecia muito interessante no livro de Zacarias. De acordo com isso, no tempo prometido haverá um grande terremoto em Jerusalém e o Monte das Oliveiras será dividido em dois. O livro nos diz que este terremoto ocorrerá com um tipo de vibração sonora vinda do subsolo e a arca reaparecerá com a ajuda dos anjos. O evento de vibração também ocorreu durante a queda das muralhas de Jericó. É uma coincidência interessante. É claro que vocês podem ver o reaparecimento da arca como algo normal, mas na verdade é um sinal do início do Apocalipse. Segundo a crença judaica, quando a arca for encontrada e o templo de Salomão for construído pela terceira vez, Deus virá lá novamente e iniciará a batalha final entre o bem e o mal. Os cristãos chamam isso de segunda vinda de Jesus, ou seja, do Messias. Em alguns hadiths islâmicos, este evento é descrito como a vinda do Mahdi. Em resumo, a essência do evento é a missão de restabelecer a comunicação com aquele personagem de Deus alienígena que mencionei durante o vídeo, que orientou os israelitas por anos, e trazê-lo mais uma vez à dominação mundial. Este é exatamente o auge da crença judaica. A construção do terceiro templo e o retorno de Deus. E se alguém aparecer e disser que o Criador Supremo está em toda parte, está dentro de sua alma, mas vocês deixam toda essa filosofia de lado e acreditam que a comunicação com o mundo foi cortada só porque um templo foi destruído? Acho que seu amigo não está dizendo isso. Sério, depois de todas essas informações, respondam a essa pergunta vocês mesmos. Os fatos são tão claros que acho que não há necessidade de apresentar mais evidências. Seja qual for o resultado, essas ideologias fanáticas e crenças corrompidas, e não estou dizendo isso apenas para o judaísmo, parecem realmente trazer o apocalipse da humanidade. A mesma coisa passou pela minha mente enquanto preparava este vídeo. Espero que nem muçulmanos, nem judeus, nem ninguém mais encontre a Arca da Aliança. Espero que a Arca, pessoalmente, não acho que a humanidade esteja pronta para tal poder tecnológico agora. Talvez um dia, se encontrarmos esta arca em um futuro onde entendemos melhor uns aos outros e nossas crenças, onde nos libertamos de dogmas e conceitos simbólicos, ela possa se tornar uma oportunidade para a humanidade em vez de uma ameaça. Obrigado por assistirem ao vídeo. Tentei explicar o assunto da forma mais breve e concisa possível. Espero que tenha sido útil para os pesquisadores. Ficaria muito feliz se vocês curtissem os vídeos, comentassem e compartilhassem para conteúdos similares. Até nos vermos na próxima semana.